Eu tô de luto por causa de uma ideia. Uns meses atrás eu tive uma ideia incrível que eu até parei pra pensar, tipo, meu Deus, como que ninguém pensou nisso antes? E eu tomei a decisão de não anotar. Eu pensei, essa ideia é tão boa, tão brilhante, tão incrível, que eu não vou esquecer. Mas eu esqueci. E se eu esqueci essa ideia, como é que eu lembro que ela era tão boa assim? Porque eu me lembro como ela me fez sentir. E foi exatamente essa sensação que me fez acreditar que eu não precisava anotar nada. Que só essa grande emoção era o suficiente para eu não esquecer dessa ideia. Só que não foi exatamente assim que aconteceu. A ideia se perdeu e tudo que restou foi um sentimento. Um sentimento que era de euforia, de uma certa maneira, só que agora virou luto. O luto de talvez nunca mais encontrar essa ideia. E também o luto de que essa ideia passou por mim e eu não segurei forte o suficiente. Só que ao mesmo tempo eu sou grata. Porque eu lembro exatamente onde eu estava quando eu tive essa ideia. E eu lembro exatamente o que eu senti. Eu só não lembro a ideia. E eu fico revivendo aquela cena, pensando, eu só tinha que ter pegado meu celular e anotado em algum lugar, ou, sei lá, um caderno, qualquer coisa. Mas eu também lembro que eu pensei que essa ideia era tão incrível, que ela não precisava existir no mundo ainda, porque só na minha cabeça ela já era suficiente. Claramente não era. Mas eu acho que a grande lição aqui é como essa ideia me fez sentir. Às vezes a gente fica tão preocupado em criar alguma coisa comercial, funcional, perfeita, que a gente esquece que ideias foram feitas para provocar alguma coisa dentro da gente. E é triste perceber que eu tive que esquecer essa ideia para me lembrar que eu virei cineasta para fazer as pessoas sentirem algo. Eu comecei a fazer filmes porque eu queria que as pessoas sentissem o que eu sentia quando eu ouvia uma história, ouvia uma cena ou assistia um filme. Porque como cineastas a gente tem um poder de comunicação incrível. Imagens de movimento, criando mundos que não existem, basicamente um Deus. E eu acho que meio que foi isso que eu senti de uma certa maneira quando eu tive aquela ideia. Que eu era meio que o Deus daquela pequena ideia. Mas como qualquer criador, seja ele divino ou mortal, a gente tem que agir nas nossas ideias. Eu esperei demais e a ideia foi embora. Se você já leu o livro Grande Magia, peraí. A autora diz que as ideias têm vida própria, que elas ficam vagando de pessoa a pessoa até encontrar aquela uma pessoa que vai tornar ela em realidade. E talvez essa ideia tenha decidido que eu não era a pessoa certa para fazer ela acontecer. Talvez ela tenha ido para alguém que estava pronto, disponível ou atento. Coisa que eu não estava. E isso faz parte de ser criativo. Algumas ideias são suas e outras não. Essa experiência foi uma grande lição para mim. E eu espero que ela te ajude também. Então, anote as suas ideias e haja rápido. E se você que nem eu, que tem uma ideia incrível, mas não anota e depois esquece, acho que meu único conselho é seja grato. Porque por um momento aquela ideia escolheu você e te fez sentir algo. E pelo menos pra mim, é isso que a gente tá buscando. Sentir. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.